O Giro do Mercado nesse vídeo traz notícias que impactam a Copasa, que possui código na Bolsa de Valores CSMG3, além de apresentar à empresa indicadores fundamentalistas. Vamos falar principalmente da recente indenização que a empresa pode ter que pagar aos usuários das linhas de esgoto e como isso pode afetar os dividendos da empresa. Veja para que você fique bem informado e entenda as quedas das cotações e como isso pode afetar os seus investimentos. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Se for novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. Então vamos começar falando sobre a Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais e que foi fundada em 1963, inicialmente nomeada como Comag, Companhia Mineira de Água e Esgoto. Em 74, a empresa incorporou outros municípios e teve sua razão social alterada para Copasa, se tornando então uma empresa de capital misto administrada pelo Estado de Minas Gerais. Falando sobre a governança da empresa, o nome da empresa na Bolsa de Valores é Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa MG, com código de Bolsa de Valores CSMG3. Subsetor e segmento de listagem é Água e Saneamento, com um tag along de 100% e um free float de 50% que garante muita liquidez para os acionistas. O Estado de Minas Gerais é o maior acionista com 50%. Quem tiver dúvidas sobre a empresa ou sobre seus resultados, pode entrar em contato com a relação com o investidor através de ri.copasa.com.br. Agora, falando sobre os resultados da empresa, é importante a gente passar brevemente sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021, porque eles vão embasar o resultado final do vídeo. Então, peço a vocês bastante atenção nesse ponto aqui, porque ele vai fazer diferença no entendimento deste vídeo. Então, o lucro líquido da empresa no primeiro trimestre de 2021, ou seja, nos 3 primeiros meses, foi de 219 milhões e de 700 mil reais, o que representou um crescimento de 36,6% em relação ao primeiro trimestre de 2020, com 160,8 milhões de reais. Na margem líquida, ela conseguiu crescer 3,3 pontos percentuais, chegando a 15,9% quando comparado ao mesmo período de 2020, e uma redução de 2,7% quando comparado ao quarto trimestre de 2020. Dito isso, vamos para a notícia. E tudo começou com a notícia da Copasa tendo que reduzir as tarifas dela. E essa notícia aconteceu no dia 29/6, através de fato relevante da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, que é a ARSAE, onde ela divulgou no Diário Oficial de Minas Gerais a revisão tarifária da Copasa. O efeito que vai ter essa redução tarifária é de menos 1,52%, já para começar no dia 1º de agosto de 2021. Então, por essa razão, estou trazendo uma notícia de junho, porque ela já tem efeitos já no mês seguinte, o mês de agosto. Mas isso não é tudo. Vejam agora o que a empresa fez. A empresa entrou com um recurso administrativo que foi protocolado na Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais contra o resultado final da segunda revisão tarifária da companhia, que foi o que apresentamos no slide anterior, onde ela vai ter que revisar em 1,52% para baixo a partir do 1º de agosto. E os principais pontos deste recurso que ela entrou estão relacionados à aplicação de metodologias regulatórias hídricas, taxa de remuneração regulatória, base regulatória de ativos, fator X, fundos municipais de saneamento básico e tarifas de esgoto. Ou seja, esse recurso que ela entrou, ele não é o bastante para anular a decisão, mas provavelmente de abrandá-la. É óbvio que nós temos que ver o que vai acontecer no desdobrar deste comunicado e o que vai ser decidido sobre isso. Mas, a princípio, parece apenas que vai ser uma redução da revisão tarifária e não a anulação dela. E agora vamos entender melhor o caso, por que aconteceu essa revisão para baixo. E de antemão eu já falo para vocês, investidores, que Copasa é uma excelente empresa, porém está passando pelos problemas já divulgados, além deste aqui, que com certeza está impactando nas cotações da empresa, e mais para frente poderá impactar os dividendos. E é disso que nós vamos fazer alguns cálculos para simular como que isso pode impactar os dividendos.
E a intenção do ativo virtual é dar informações para que vocês tomem as melhores decisões para o patrimônio de vocês e aqueles que não entraram na empresa ainda possam pensar se é mesmo o melhor momento e aqueles que já estão aportados na empresa pensarem alternativas para fazer com que o seu investimento se justifique. Então eu trago aqui para vocês o que, de acordo com a Arsai, impactou nessas decisões. E no caso de Guinda, em Diamantina, as irregularidades aconteceram em março do ano passado, quando o reator da estação de tratamento de esgoto rompeu. Já os processos de Contagem, Betim e de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, são referentes aos rompimentos de interceptadores e da inoperância das estações de tratamento de esgoto Cachoeira, em Betim, e Justinópolis, em Ribeirão das Neves, no início de 2020, devido às chuvas intensas na região. No caso de Belo Horizonte, as cobranças indevidas são referentes aos períodos de 2014 a 2019. A estimativa é que 69 mil usuários de diversas regiões foram lesados. De acordo com a agência que regula o serviço prestado pela companhia, a Copasa terá que realizar a devolução em dobro com correções dos valores pelo IPCA, além de juros de 1% ao mês. Então, quanto mais se tarda para poder tomar efetivamente uma ação pela Copasa, maior fica o bolo de dívida dela. E como vocês podem ver, ela já tem valores a serem ressarcidos aos usuários desde 2014. Então a expectativa é que mais de 246 milhões de reais sejam devolvidos aos consumidores da capital. E o problema é que isso não é tudo. O impacto total é de mais de 569 mil usuários da Copasa em Minas Gerais, que podem ser indenizados por essa cobrança indevida. Os valores a serem ressarcidos podem ultrapassar a cifra de 304,8 milhões de reais. E que, segundo a Arsai, os processos referentes à cobrança indevida por tratamento de esgoto ocorreram em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e no distrito de Guinda, em Diamantina. A estimativa é que 134.482 moradores dessas cidades tenham sido lesados. Já o processo de faturamento inadequado durante a pandemia abrange 435 mil usuários de todo o estado. E de acordo com a Arsai, a companhia realizou a cobrança das faturas com base no volume médio histórico e não realizou posteriormente os ajustes destes faturamentos para os usuários, conforme determinam as normas da agência. E aí é que entra o problema, porque vocês podem ver de repente essas notícias e não relacionar como elas podem impactar nos resultados da empresa e muito mais, como isso pode impactar nos dividendos dela. E por essa razão, eu pedi a atenção de vocês logo no primeiro slide, quando estávamos mostrando informações sobre a companhia, e agora vamos tentar analisar como que isso pode gerar impacto para ela. E para começar esse pensamento, primeiro vamos analisar aqui a receita e o lucro líquido da companhia. E como vocês podem ver por esse gráfico, em 2020, a receita da companhia total líquida foi de 5,3 bilhões de reais, mas o lucro líquido dela foi de apenas 816 milhões de reais. Isso serve para que a gente tenha um norte do que pode acontecer em 2021, como já temos vídeos aqui no canal falando sobre o preço teto e preço justo segundo o modelo de Gordon. Vou até deixar um card para que vocês possam vê-los através do vídeo que já foi postado. Então, eu faço uma projeção lá do lucro líquido para 2021. Mas, se a gente simplesmente utilizar o mesmo parâmetro de 2020, a gente está falando de um lucro líquido de 816 milhões de reais, que é a base que vamos utilizar para ver um potencial impacto que essa notícia tem sobre o dividendo esperado para 2021. E aí eu trago para vocês os dividendos pagos em 2021, ou pelo menos aqueles que já estão prometidos, porque, como vocês podem ver, o dividendo com datacom do dia 22/6 ainda não tem data de pagamento. Mas a somatória desses dividendos devem ser contemplados para 2021 através dessa análise que eu trago para vocês. E que, aliás, eu sempre faço análise dos ativos que eu tenho interesse de investir e depois eu compartilho parte dessa análise com vocês de maneira completamente gratuita. E por essa razão, meus amigos investidores, eu peço que vocês se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo se possível, porque isso vai me ajudar a levar essa informação para mais pessoas. Então, se você se importa com alguém, compartilhe o vídeo, porque a notícia ela é relevante, porque as pessoas que pensam em comprar ou que já estão compradas, tendo em posse esta informação, podem tomar melhores decisões para o patrimônio delas. E além de ajudar essas pessoas, vocês também apoiam o canal, porque vai fazer com que ele tenha mais relevância no YouTube
e com isso favorecendo que eu sempre traga essas análises para vocês. Então, eu já deixo o meu muito obrigado, de verdade. Bem, mas então voltando a falar sobre a quantidade de dividendos já pagos esse ano, e foram todos em forma de JCP, é muito importante citar isso, porque inclusive o JCP se paga imposto de renda retido na fonte, e há espaço ainda para a gente falar sobre os dividendos que podem ser tributados por conta da reforma tributária que o Paulo Guedes está trazendo, e que inclusive vou deixar um outro vídeo aqui no card, para que vocês possam ver mais sobre essa notícia e como isso pode impactar o investimento de vocês. Mas o fato é que os dividendos pagos em forma de JCP somam 51 centavos neste ano. Isso representa 3,66% de dividendos pagos em 2021. Lembrando que nós já passamos da metade do ano e apenas chegou a esses 3,66%. Isso porque a empresa está passando por momentos complicados, como todos sabem, e ainda por cima tem mais esse ressarcimento em forma de indenização que os moradores podem receber. Então, se imaginarmos o que a empresa já pagou, o lucro líquido que ela tem recebido, olhando para 2020, e por isso eu pedi atenção desde o primeiro slide, onde eu mostrei para vocês os resultados do primeiro trimestre de 2021, depois falamos sobre a notícia, vemos então a receita líquida com o lucro líquido da companhia de 2020, e aí podemos então inferir que a base anual, olhando para a quantidade de dinheiro que ela consegue gerar líquido anual, o impacto de pagar aqueles 304,8 milhões de reais é de aproximadamente 37,35%. E isto é o que pode impactar no dividendo daqueles que são acionistas da empresa no ano de 2021, caso a decisão seja favorável à indenização, no montante total que foi apresentado. Então corre-se o risco da empresa distribuir dividendos abaixo do esperado, sobretudo quando olhamos para 2020, mas poderemos ter mais certeza sobre quanto isso vai impactar nos dividendos da empresa em 2021, já no segundo trimestre de 2021, com os resultados dele. E aí eu farei outro vídeo para que a gente tenha a confirmação ou não de quanto isso vai impactar nos dividendos deste ano. Só peço a atenção de vocês para a cotação que eu estou apontando no vídeo nesse momento, porque é a última cotação disponível que eu tenho, no caso de R$ 14,11. Essa é a cotação que eu utilizei para chegar no valor de 3,66% de dividendos já pagos pela companhia. Bem, meus amigos, então essa é a notícia que eu consegui fazer a conexão dela com o financeiro da empresa, mostrando aqui para vocês alguns indicadores fundamentalistas. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que esse impacto vai ser materializado em 2021 ou se vocês imaginam que não vai causar tanto impacto assim, visto que uma das decisões que podem ser tomadas é justamente diluir esse valor em vários anos, através de reduções tarifárias, mas que de qualquer maneira vai impactar no lucro líquido da companhia e, consequentemente, nos dividendos. Mas suas opiniões vão fazer muita diferença, com certeza, para outros investidores de Copasa. Então, se você considera Copasa, seja para compra ou venda, deixe suas opiniões nos comentários, porque com certeza pode ajudar outras pessoas. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.